Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a FHF11, o hedge fund da AF Invest. A AF Invest eu acredito que seja a melhor gestora aqui no nosso mercado, tá? Se não a melhor gestora, uma das melhores, né? É uma gestora que se posiciona de forma bem clara como sendo pró-cotista, né? Diferenciando bastante da maioria das outras gestoras. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Então, aqui é um fundo bem pequeno mesmo. Mesmo assim, resolvi falar sobre o fundo meio que dar visibilidade aqui para a gestora, né? Dar uma força aqui para a gestora pequena, que a gente precisa crescer essas gestoras, né? Porque realmente não dá para ficar com as gigantes com comportamento nem um pouco para cotista. Mas enfim, como é um fundo que não vou tratar, sempre vou passar aqui tudo, tá? Sobre todos os fundamentos, não apenas uma atualização. Como eu disse, um patrimônio bem pequeno, apenas 51 milhões de reais de patrimônio. A taxa de administração eu achei ela ok, mas a taxa de performance eu achei um pouco salgado, tá? 15% do que CD, 100% CDI. Então, esse aqui é um ponto que espero que eles mudem em algum momento do fundo, né? O AFHI11 tem uma taxa de gestão bem leve, sem taxa de performance. Já aqui a gente tem taxa de performance que pode incomodar um pouco, ainda mais benchmark tão leve como 100% CDI. Aqui a gente tem apenas 412 cotistas, mas tem crescido esse quantidade de cotistas, tá? Aqui é um ponto positivo. A liquidez, eu até pensei que seria muito ruim, mas até que tinha uma liquidez ok. Então, provavelmente deve ter algum formador de mercado dando liquidez aqui para esse fundo. Tratando aqui sobre um ponto interessante sobre a FHF11. Aqui o rendimento que ele vem distribuindo. O fundo vem pagando aqui bons rendimentos, tá? Pagando 3 centavos, sendo um fundo base 10. Então, esse aqui tem proporcionado um dividend yield bem generoso. Vou mostrar aqui para vocês. É, vamos lá, Clube FI. Deixa eu tentar mostrar aqui no próprio relatório, né? Então, já são 5 meses de fundo com 4 meses pagando 13 centavos. Então, aqui na cotação atual, tá por volta dos R$ 10, a gente tem 1,30% ao mês de dividend yield. Então, um bom dividend yield aqui para FHF, que em dezembro até pagaram mais, né? Pagaram 13,5 centavos. Enfim, com 13 centavos a gente já tem um dividend yield excelente. Aqui uma dúvida que muitos podem ter é se esse rendimento é sustentável. E aqui a fonte desse resultado bem forte na FHF11 é uma carteira com muito CRI e CDI. Vou mostrar aqui mais para frente. Tem o aqui é o hedge fund basicamente com cara de fundo de papel, tá? Se não me falasse que é no hedge fund, eu iria dizer que trata-se de um fundo de papel. Então, enquanto a gente tiver uma Selic bem elevada, como a atual, de 15% ou 14% alguma coisa, a gente deve esperar um rendimento mais ou menos nessa faixa, tá? Dos 13 centavos. Vou mostrar aqui também a questão do desconto patrimonial. Aqui está praticamente bem próximo no VP, apenas 2% de desconto. Dentro do que era de se esperar, né, para um fundo CDI. Comprar fundo CDI com desconto realmente é quase de um golpe de sorte. Aqui eles falam que está tudo adimplente. Aqui sobre a questão de resultados, a gente pode ver que a gestão não deve ter dificuldade de manter esses 3 centavos, né? Aqui em setembro gerou 3 centavos, outubro gerou 16 centavos, tem um fator não recorrente. Aqui em novembro gerou 12,5, mas que novembro teve menos dias úteis, foram apenas 19 dias, né? Mas em meses normais, quantidade de dias úteis mais ok, ele deve ter uma geração próxima a esses 13 centavos mesmo, ok? Agora sim, tratando sobre a carteira de crédito de AFHF11. Então, alguns pontos aqui que eu preciso chamar atenção.
Por ser um fundo muito pequeno ainda, a gente tem uma concentração aqui na carteira, né? Temos aqui 5 CRIs com mais de 9% de exposição. Então aqui a gente tem que 5 ativos, a gente tem metade do patrimônio. Isso aqui com certeza é um ponto ruim. É, um fundo pequeno, né, precisa trabalhar ainda a questão de diversificação, precisa crescer, né, para a gente ter uma essa questão, né, da melhor diversificação. Mas questão de risco de crédito, não vi nada aqui que me chamasse a atenção, tá? Não teve nenhum devedor aqui que me fizesse ficar preocupado. Aqui um detalhe, a gente tem esse FI, LP15. Aqui está marcado como FI, mas na verdade é uma estrutura de dívida, tá? Estruturaram aqui no formato de FI por ser mais barato. A questão de estruturação, ter mais flexibilidade. Mas para mim isso aqui eu trato até como um próprio CRI. Com relação ao risco aqui individual de cada devedor. É que esse edifício Rocha Verá, que a gente tem como devedor o fundo imobiliário JCR11, então aqui bem tranquilo. Tem essa tal de Mufato, que seria varejo essencial. Aqui também o segmento tranquilo. Agora aqui tem algumas dívidas aqui que é difícil de se avaliar, né? Como essa Tibério, aqui é uma corporadora regional, difícil de saber o que está se passando aqui, né? Esse tal de Carrima Direcional. Direcional, a empresa listada em bolsa, também tranquilo. RNI, esquema incorporadora, se estou enganado, também listada em bolsa, mas nunca estudei o balanço dela. Então aqui fica uma, uma dúvida. Aqui é Almeida Júnior, Blumenau, aqui é ativos de shopping já performados, aqui é bem tranquilo. Temos que MRV também listado em bolsa, estava com alguns problemas de alavancagem, mas está até que bem encaminhado. Aqui TRX Mateus também, dívida para o fundo imobiliário, isso aqui é positivo. Agora aqui tem essa Vic Engenharia e Comporte. Aqui também são dois ativos que eu já não consigo avaliar a saúde financeira deles, tá? É, aqui Almeida Júnior novamente, positivo. Creditas, gosto bastante dos CRs de home equity deles. Embraer também, o que eu falar é que é uma empresa ok. E Cashme também é home equity. Então, essa aqui seria a situação dos ativos de dívida. Tem alguns vários positivos aqui, mas tem alguns outros que eu não consigo avaliar o nível de risco. Com relação à alocação da carteira, então, aqui a gente tem 86% em CRI, esses 10% é aquele FII que, como eu disse, é basicamente também um ativo de crédito. Então, aqui é um fundo de papel, né? Se eu mostro isso aqui, eu falaria que é um fundo de papel, não um hedge fund. Enfim, o fundo está crescendo, ainda tem que crescer para ele começar a entrar em outras estratégias. Aqui é a cara da carteira deles. Temos aqui 76% indexado ao CDI. Então, tá aqui a resposta deles para um rendimento tão elevado. Aqui a taxa média é CDI mais 2,51. Não é uma taxa média tão atraente assim, né? Para vocês terem noção, a taxa média de KNCR11 está na casa do CDI mais 2,10 mais ou menos. Então, uma taxa bem high grade. Eu tenho notado que o pessoal da F-Invest está caminhando mais para o high grade do que para o middle risk ou high yield. Vejam aqui, a taxa média de KNCR11 é CDI mais 2,12. Então, aqui a F-Invest ela também está sendo bastante conservadora. Lembrando que com a Selic a 15%, qualquer coisa CDI é mil maravilhas, né? Mas com a Selic caindo, isso daqui pode acabar cobrando seu preço, né? Você ter uma taxa média não tão elevada assim.
Mas enfim, enquanto a gente tiver uma Selic elevada, o fundo vai estar pagando muito bem. Ok, deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui para comentar sobre o fundo. Acho que não, tá? Então aqui é um caso, não dá para esperar valorização, é mais um caso para ter um bom yield, né? Um bom yield que mesmo depois de todas essas altas que a gente observou aqui em dezembro e janeiro. Normalmente tomar cuidado que mesmo que a carteira seja high grade, ah, as, as exposições aqui preocupam um pouco, né? Então é isso. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.